Bom dia aos amigos e amigas do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer uma gravação dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. A gente está estudando o capítulo 10 da parte sem letra, com o seguinte tema: regra do novo programa que penaliza a lei corruptora e divide o poder financeiro. A gente estudou esse capítulo até o versículo 11, agora a gente vai continuar a partir do versículo 12. Somente é possível gerar interesse dos concorrentes e induzir alguém ao desvio com oferta se já existir alguns empenhados com sucesso na linha de obediência, pois ficam preocupados e dispostos a promover seu desvio com oferta. Vamos repetir mais uma vez o versículo 12. Somente é possível gerar interesse dos concorrentes em induzir alguém ao desvio com oferta. Ou seja, hoje os concorrentes, aqueles que estão contra a gente, contrário, do lado contrário, eles promovem o desvio das pessoas de forma gratuita, ou seja, sem nenhuma oferta, né? Porque as pessoas estão escravizadas às suas regras, né? Então aqui a gente vai orientar as pessoas a exigir uma oferta, né, para poder se desviar, né, parcialmente da linha de raciocínio da lei de Deus, né, para obedecer à lei suja deles, né. Se já existia alguns empenhados com sucesso na linha de obediência, pois ficam preocupados e dispostos a promover seu desvio com oferta, né. É porque, veja bem, por que que eles não se preocupam, né, em ofertar quem não obedece a eles? Porque todos obedecem de forma gratuita, né. Você pode ver hoje no Brasil, o Brasil está na miséria, moeda desvalorizada, desemprego, enfermidade. E todo mundo está contente, né? Ninguém não quer desobedecer essas regras aí que promove todo esse tipo de sujeira na vida das pessoas, né? Por que que ninguém quer? Porque todos já obedecem isso aí por prazer, né? De forma gratuita, né? A pessoa paga para sofrer, paga para ficar na miséria, mendigando, né? Tudo isso ele já faz, né? E ele as aceita por quê? Por causa da ignorância, da corrupção no entendimento das pessoas, né? Vamos ler mais uma vez o versículo 12. Somente é possível gerar interesse dos concorrentes, induzir alguém ao desvio com oferta, a desviar das regras sujas deles, né? Para obedecer às regras da lei de Deus. Porque não adianta você não obedecer às regras dele e não obedecer à lei de Deus, né? Então o desvio da lei dele que estou me referindo é para obedecer à lei de Deus, não é para obedecer à lei que não é dele, né? Porque se você deixar de obedecer à lei dele e não obedecer à lei de Deus, naturalmente você está obedecendo às regras dele, né? Porque a mudança que eu estou me referindo é a mudança de lei, não é deixar de obedecer às regras dele e não aceitar a lei de Deus, né? Se já existir algum empenhado com sucesso na linha de obediência, pois ficam preocupados, na linha de obediência da lei de Deus aqui, né? Pois ficam preocupados e dispostos a promover seu desvio com oferta, né? Aí eles vão ofertar você para você não obedecer à lei de Deus, né? E você é obrigado a fazer isso aí para poder, porque a partir do momento que as pessoas começam a obedecer à lei de Deus, e eles virem, né, que a lei de Deus traz muito mais benefício para eles, muitos vão querer obedecer, né? E naturalmente vai enfraquecer a lei suja deles, né? Porque a lei deles é tão forte porque todos estão sendo enganados e obedecendo à lei deles, né? E muitos se ofertam, sendo penalizados, né, sempre sofrendo, mas continua ali porque é um grande idiota, né?
Eu mesmo que não vou obedecer a uma lei para sofrer, para eu ficar na miséria, para eu ficar aí no cajado desse pessoal ruim aí. Jamais, né? Versículo 13. Enquanto não existia alguns obedecendo com sucesso às regras do programa, os concorrentes não vêem necessidade de promover alguém a um desvio, porquanto naturalmente já erram sem necessidade de sua interferência, né? Vamos repetir mais uma vez o versículo 13. E eu vou falar mais uma vez também. O nosso trabalho ele surgiu em 2002, né? Por coincidência ou não, a partir de 2002 o Brasil começou a melhorar, né? Começou a gerar emprego, a moeda valorizada, né? Então, essa melhoria ela veio como oferta para ninguém aceitar o reino de Cristo, né? Por que que eles tiveram que fazer isso? Porque nós começamos a divulgar esse trabalho aqui em Bacabal, fazer evangelização, e muita gente deu o nome para conhecer, né? Muita gente se interessou em conhecer a Bíblia e esse novo conhecimento que era para as pessoas crentes, né? Aí eles ficaram preocupados, né? Eles têm espionagem, eles têm sondagem que descobre tudo a tempo real, né? Aí eles ficaram preocupados. Aí eles promoveram essa melhoria para abafar esse trabalho logo, né? De imediato, né? Mas agora, e para que que eles vão promover melhoria se as pessoas, a gente está na internet, as pessoas já rejeitam por naturalidade, sem qualquer oferta, né? Então é assim, o inimigo é assim, ele sonda você. Se ele vê que você é um grande idiota, meu amigo, ele deita e rola em cima de você com maior facilidade, né? Agora, se ele descobrir que você é inteligente, é porque ele vai sondar você em todas as áreas, né? A parte que ele vai encontrando fraca de você, ele vai entrando mesmo sem para destruir você, para arregaçar tudo, né? Porque ele não trabalha, a inteligência dele não é para melhorar a sua vida, é para só tirar vantagem em cima de você e de sua família, né? E ele usa as pessoas que ele instruiu, né? Que ele deu essa inteligência, né? Versículo 13. Repetindo, enquanto não existir alguns obedecendo com sucesso às regras do programa, que programa é esse? É os programas do Reino de Cristo, né? Que a gente está apresentando, né? Aí ele vê ninguém querendo obedecer, ninguém se interessa, né? Aí jamais eles vão ofertar, né? Não, aqui a regra é nossa e pronto, você não está obedecendo a nossa regra, então você vai se ferrar nela, né? É assim, os concorrentes não vêem necessidade de promover alguém ao desvio, né? Como é que ele vai orientar as pessoas desviadas se naturalmente as pessoas já estão desviadas por conta própria, né? Porquanto naturalmente já erram sem necessidade de sua interferência. Então ele nem interfere, né? Ele nem interfere porque já sabe que as pessoas são com a mente ultrapassada mesmo, né? Tá com a mente atrasada, né? Ele não vê necessidade para isso, né? Versículo 14. A multa que aplicamos é para punir o corrompido que se desviou. E ele logo deve tratar de punir da mesma maneira quem vos orientou ao erro. E quem vos induziu ao erro deve agir da mesma maneira até que a punição chegue à lei corruptora. Vamos repetir mais uma vez o versículo 14. A multa que aplicamos, o reino de Cristo que vai aplicar essa multa, né? Para punir quem? Para punir o corrompido, aquele que decidiu obedecer à lei de Deus e está desviado da conduta, né? Não está obedecendo, né? Então a multa em dinheiro, que se desviou, né? Aí o que, que ele tem que fazer quando ele ser multado? Ele logo deve tratar de punir da mesma maneira quem vos orientou ao erro, ao desvio, né? Então ele deve ter alguém, né? Ou seja, ele nunca deve desviar da lei de Deus sem que alguém tenha alguém responsável e orientar ele a desvio, né? Para que esse se responsabilize pelo desvio dele de conduta, né? E quem vos induziu ao erro deve agir da mesma maneira, né? Então, se a pessoa induziu ele ao erro, ele deve agir da mesma maneira e ter alguém também responsável que orientou esse desviar, né? Até que a punição chegue à lei, à regência da lei corruptora, né? A estrutura da lei, né? Corrompida, né? Porque o objetivo aqui é atingir a lei, né? Essas penalidades, atingir a lei suja, né? A regência da lei suja, né?
Porque a lei suja, meu amigo, ela tem que ser penalizada mesmo, porque ela orienta as pessoas a matar, roubar, né? A se tornar viado, porque hoje a lei está manipulando as pessoas para se desviar do interesse pela mulher, para ter o interesse pelo próprio homem e a mulher do mesmo jeito, né? Então ela está fabricando um monte de viado e sapatão, essa lei suja aí, né? Ela penaliza o relacionamento, né? Faz com que o relacionamento não dê certo, né? E discrimina, jogando o homem contra a mulher contra o homem, aí ambos se destroem. Aí a partir daí o homem desinteressa pela mulher e a mulher desinteressa pelo homem, né? Aí gera um monte de viado e sapatão. Versículo 15. Quanto quem comete desvio de conduta, quando quem comete desvio de conduta e não é multado por lei competente para ganhar o mesmo direito de multar quem vos orientou ao desviar ao corrompido, não confirma a causa que foi corrompido no entendimento. Vamos repetir mais uma vez o versículo 15. Quando quem comete desvio de conduta, aqui se tratando da lei de Deus, né? Não é de uma outra lei, não, é da lei de Deus, desvio de conduta. E não é multado por lei competente, ou seja, ele obedece à lei de Deus, se desviou da conduta, e ele não é multado, né? Para ganhar o mesmo direito de multar quem vos orientou ao desvio, o corrompido não confirma a causa que foi corrompido no entendimento, né? Ele não confirma, né? Porque não há testemunho contrário, ou seja, não há uma concorrência, no caso, a regência da lei que ele obedece, né? Versículo 16. Com isso, ele dá direito à própria lei corruptora de lhe punir fisicamente, financeiramente, pois não justificou o seu desvio de conduta perante as leis de Deus. Vamos repetir mais uma vez o versículo 16. Com isso, ele dá direito à própria lei corruptora, que é a lei corrompida, né? Para você que não sabe, a lei corrompida é todas as leis corruptíveis de homem, né? A lei de Moisés, essa lei que rege o viver de todos aí. A única lei incorruptível é a lei de Cristo, né? Por isso que a gente vai ganhar autoridade de punir essas leis, porque existe uma lei pura, que é a lei de Cristo, né? De lhe punir fisicamente e financeiramente, ou seja, de lhe prender e lhe extorquir dinheiro, né? Pois não justificou o seu desvio de conduta perante a lei de Deus, né? Então você tem que justificar seu direito de conduta. Você tem que justificar seu desvio de conduta. De que maneira que você vai ter que justificar seu desvio de conduta perante a lei de Deus? Pagando a multa, né? Você vai ser multado. Aí depois que você pagar a multa, você pode voltar a obedecer à lei de Deus, né? Se você não pagar, você não pode antes que pague, né? Porque é uma dívida financeira, né? E se você se desviou por conta própria, você tem que procurar não se desviar por conta própria mais e procurar eleger um responsável por aquele desvio de conduta seu, porque ele vai ser penalizado financeiramente caso você seja também, né? Então você tem que ficar atento então a isso, né? Eu não vou desviar por conta própria, porque por qual motivo você vai desviar por conta própria, né? Tem que ter um responsável por orientar aquele desvio para que ele seja responsabilizado por aquele desvio que você fez, né? Versículo 17. A origem de toda corrupção é a lei injusta e corruptível, que neste caso ela não pode ser usada para julgar a questão, porquanto ela própria está na posição de acusada. Por isso não está fundamentada para punir, por não ter o suporte de lei, da lei incorruptível. Vamos repetir mais uma vez o versículo 17. A origem de toda corrupção. Não adianta você dizer, vamos acabar com a corrupção. Como? Usando a lei corruptível, não tem como, né? A lei corruptível que eu me refiro, mais uma vez eu vou repetir, é a lei de Moisés, que é a lei de homem, e a lei dos homens. Essa lei aí que rege o viver de todos, inclusive de muitos crentes aí que diz que está servindo a Deus, né? É a lei injusta e
incorruptível, que neste caso ela não pode ser usada para julgar a questão, né? Ela não pode ser usada, né? Ah, vamos usar a lei nossa aqui para nós penalizar ele. Não tem como, né? Principalmente se tratando da lei de Deus, né? Porquanto ela própria já está na posição de acusada, né? Então ela está sendo questionada aqui, a lei, né? No caso, ela não pode julgar o caso, né? Porque ela está na posição de acusada, né? Por não estar fundamentada para punir. Nesse caso aqui, não. Ela pode punir quem está sob a regência da lei dela, né? Mas quem não está, quem está na regência da lei de Deus, ela não tem competência de punir, né? Por não ter o suporte da lei incorruptível, né? Ele não tem um suporte, né? Porque para ela ter o suporte da lei incorruptível de Cristo, ela tem que obedecer à lei de Deus, né? Tem que se alinhar às regras da lei de Deus, né? E ela não está alinhada porque ela está sendo penalizada justamente por isso, né? Versículo 18. Para o corrompido que se desviou, poder punir a lei que vos induziu ao erro, terá que ter um responsável para assumir a multa. E este também poderá punir da mesma forma quem rege a lei corruptora. Vamos repetir mais uma vez o versículo 18. Para o corrompido que se desviou, ou seja, decidiu obedecer à lei de Deus, e desviou-se da conduta, né? Em relação à lei incorruptível de Cristo, né? Porque veja bem, ele pode obedecer à lei de Moisés, mas alinhado às regras da lei de Cristo, né? Se ele se desalinhar das regras da lei de Cristo, ele vai ser multado, né? Porque se desviou-se da regência da lei suprema de Cristo, né? Poder punir, para o corrompido que se desviou, poder punir a lei que vos induziu ao erro, no caso, a lei que induziu ele foi a lei incorrompida, né? Que tem tudo para ser a lei dos homens, né? Porque a lei de Moisés, ela está alinhada mais ou menos nas regras da lei de Cristo, né? Terá que ter um responsável para assumir a multa, né? Então, é o que eu falei agora há pouco, ele tem que ter um responsável, né? Se ele desviasse da conduta para multar a lei corruptora, né? Ele tem que ter um responsável para assumir a responsabilidade do desvio dele, né? E este também poderá punir da mesma forma quem rege a lei corruptora, ou seja, é uma rede, né? Então ele vai ter que ter um responsável também para assumir o erro, né, daquele que orientou ele a orientar aquela pessoa que obedece a Deus a errar, né? Se ele não tiver, ele vai ser responsabilizado sozinho, né? Versículo 19. A lei corruptora é aquela que opera pela corrupção, desamparada da lei incorruptível de Cristo. E para operar, terá que provocar desvio do indivíduo da lei incorruptível e, pelo desvio, desenvolver a corrupção para ganhar poder corruptível, né? Vamos repetir mais uma vez o versículo 19. A lei corruptora, que é a lei corruptível, né? Mais uma vez eu vou falar, a lei corruptível é essa lei que rege o viver de todos aí, né? Essa lei suja aí dos homens, né? Também a lei de Moisés é a lei corruptível, né? É aquela que opera pela corrupção, né? Você pode ver que na medida que essas leis aí é aplicadas, meu irmão, muito mais a corrupção aumenta, né? Fica pior. Porque é uma lei suja, ela vai sujando muito mais as pessoas, né? Desamparada da lei incorruptível, que é a lei pura de Cristo, e para operar terá que provocar desvio do indivíduo da lei incorruptível, né? Ou seja, tem que matar, tem que roubar, a verdadeira lei de Deus, né? Ele tem que cometer esses delitos para poder dar poder a outra lei suja, corruptível, né? Você pode ver que na medida que aumenta a violência, essa lei suja aí ganha mais força, né, de operar, né? Se não tiver violência, se não tiver maldade, pecado, ela não opera, né? Porque o poder dela é gerado pela corrupção, né? E pelo desvio, desenvolver a corrupção para ganhar poder corruptível, né? Então, é aquilo que eu sempre falei, a justiça de Deus está chegando com a lei de Deus, né? Por quê? Porque ela vai penalizar financeiramente com multa
todos aqueles que estão sob regência da lei corruptível dos homens, né? Em especial os superiores, né? Porque os inferiores erram, porque os superiores, né? As trairagens superior orienta, né? Então essa penalidade ela vai começar de baixo para cima até chegar à regência da lei, das leis corruptoras, né? Então, irmão, a gente vai encerrando por aqui nosso assunto de hoje, né? Espero que você possa se enriquecer desse conhecimento. É um conhecimento inédito que a gente está jogando a primeira vez no canal, no YouTube. E não foi divulgado ainda nos outros, no Facebook, né? Que é a outra plataforma que a gente está usando, né? Porque o Instagram bloquearam nossos compartilhamentos, né? Então não está conseguindo compartilhar no Instagram, né? A gente grava, mas eles não deixam a gente compartilhar, né? Então a gente só está no Facebook e no canal YouTube, né? Então, irmão, eu agradeço aí mais uma vez, que Deus possa abençoar todo mundo.